Olá a todos que estão assistindo a trilha de Master and Doctoral Track no ER 2022. Eu me chamo Carlos e apresentarei o tema da minha dissertação de mestrado, que é ASP, an Aerospace Specification Process for Hardware Logic, mestrado cursado no ITA, na área de tecnologias espaciais. Este trabalho conta com a participação do meu orientador, o professor do ITA, Dr. Johnny Marks. A agenda que pretendo seguir durante a apresentação será a seguinte: introdução, revisão da literatura, metodologia de pesquisa, o processo ASP, próximos passos da dissertação e as considerações finais. De início, gostaria de introduzir o problema que a dissertação visa responder, lembrando que a área da dissertação são as tecnologias espaciais. Essa dissertação é voltada para equipamentos aeroespaciais embarcados. Algumas características dos equipamentos aeroespaciais: possuem um longo período de operação, são complexos e demandam confiabilidade/segurança de operação elevada. Esses três pontos, o longo ciclo de operação, complexidade e confiabilidade, justificam os testes, que devem ser feitos à exaustão do equipamento, lembrando que isso consome tempo e dinheiro. Consequentemente, muito tempo e dinheiro gasto, espera-se que tenha um longo período de utilização e sem falhas. Depois que um foguete é lançado, não há muito que possa ser feito, logo, confiabilidade e segurança são essenciais. Inclusive, muitos foguetes possuem o comando de teledestruição, caso uma falha catastrófica aconteça. A tecnologia embarcada é um segredo guardado a sete chaves. Poucos países no mundo possuem um programa espacial, e raramente haverá transferência de tecnologia. Quem desejar entrar nesse seleto clube terá que desenvolver suas próprias tecnologias. A ideia dessa dissertação é apresentar um processo de evolução para os novos projetos de equipamento. A ideia é pegar toda a lógica dentro do equipamento, lógica baseada em relés, lógica baseada em portas lógicas, circuitos sequenciais, toda a lógica digital e colocar dentro de uma FPGA codificada em VHDL. Seguindo para a revisão de literatura. Em uma primeira abordagem, foram pesquisados materiais disponíveis em outras agências espaciais, ou pelo menos correlatas a sistemas críticos. Para referência, essas foram algumas das normas e dos documentos utilizados até agora na pesquisa. Neste slide são apresentadas algumas referências com relação ao que considero os principais artigos científicos e livros utilizados até essa altura da escrita da dissertação. Sei que há muita informação nos últimos dois slides, porém fica de referência caso alguém se interesse pelo tema. Partindo agora para a metodologia de pesquisa. A metodologia foi dividida em quatro fases. Na primeira fase, a tarefa era identificar as questões a serem respondidas pela pesquisa. Na segunda fase, a revisão de literatura, que seria o embasamento técnico-teórico necessário para responder às questões levantadas. Na terceira fase, de posse da literatura e sabendo quais perguntas deverão ser respondidas, cabe agora definir o processo de especificação. Por último, a quarta fase é avaliar se o processo especificado é pertinente. A primeira pergunta a ser respondida é: como especificar e validar os requisitos na forma de hardware descrito por lógica? A resposta a essa questão será o próprio ASP quando finalizado. Uma segunda questão levantada é de como satisfazer os padrões aeroespaciais quando relacionados a hardware descrito por lógica. Contratos e normas são necessários para a certificação, mas como citado no começo da apresentação, o setor aeroespacial é de tecnologia sensível, e muitas dessas organizações têm suas próprias normas internas. Esse é um dos motivos de utilizar normas correlatas nesse trabalho, como o da aviação comercial, onde há uma forte verificação e certificação devido à natureza da aviação comercial. O processo de especificação ASP é a compilação dessas três áreas: os padrões disponíveis no setor aeroespacial, ou Safe Critical, padrões de engenharia de requisitos e suas ferramentas, e por último os padrões da I3E que definem a linguagem VHDL. A primeira tarefa no ASP é gerar um documento de requisitos mais geral e preliminar, o PDRS, ou seja, sem aprofundamento teórico. A primeira etapa para entregar o PDRS é o planejamento. No planejamento, a intenção é a máxima interação com todos os clientes envolvidos no desenvolvimento. Pessoal do sistema, solo, bordo, e descobrir o que eles querem e precisam. Utilizando as ferramentas de captura de requisito, como os cases, user stories, brainstorm e etc. Passando para F1.2, captura de requisitos, essa é a parte da geração do documento de requisitos preliminar, com as informações coletadas dos clientes. Hora de categorizar toda a informação coletada no planejamento. Também é hora de separar os requisitos em requisitos funcionais, não funcionais, restrições de design e performance. E o mais importante,
Na escrita desse documento é descrever o que o equipamento deve fazer e não como deve fazer. De posse do documento de requisitos preliminar após a primeira iteração, todos os clientes consultados na etapa de planejamento devem opinar sobre esse documento. Todos terão de concordar com o documento escrito. Caso não haja consenso, essa iteração continua até obter o consenso de todos os clientes. Na criação do PDRS, é hora de exaurir o tema, testar hipóteses, propor mudanças drásticas. Finalmente, após N interações, o documento preliminar de requisitos é entregue. Como citado no slide anterior, na criação do PDRS é hora de testar conceitos. Nenhum tempo foi gasto com uma linha de código, logo, nenhum trabalho precisa ser refeito, e não há tempo perdido. De posse do PDRS, é hora de especificar o Device Requirement Specification definitivo, o DRS. Na criação do DRS, o processo entra em uma etapa mais técnica. No quadro em verde são apresentados os requisitos coletados para um PDRS hipotético. Esses requisitos ajudarão a selecionar um possível modelo de conceito. Na figura indicada pelo quadro em verde, podemos identificar os requisitos do PDRS apresentados em uma forma mais abstrata. A medição de 8 canais analógicos, entrando em um conversor AD, processamento de dados, saída de dados. Em F1.4, partindo do modelo de conceito, features são adicionadas conforme o modelo evolui, e mais completo o DRS final ficará. Toda mudança de bloco é uma oportunidade de rever o PDRS. Nessa etapa, juntamente com os clientes, foi definido o ADC que atenderia 1 megasample por segundo. Também foi definido que a saída de dados seria no padrão RS422 e foi observado que, devido à diferença de taxas de entrada e saída, um buffer de 2 GB seria necessário. E o PDRS foi atualizado para refletir os incrementos. Em F1.5 foi criada a estrutura, onde cada bloco dentro do FPGA significa um componente a ser criado em VHDL. Uma ideia bem mais amadurecida em relação ao modelo inicial. Em F1.6 temos a avaliação. Aqui, como em cada transição, todos os clientes terão uma oportunidade de avaliar o processo. Só que nesse estágio, um modelo mais completo. Nesse estágio, com um modelo mais completo do equipamento, é possível afirmar se o que está sendo desenvolvido reflete as necessidades iniciais do cliente. E, finalmente, no último passo, o Device Requirement Specification, DRS, espera-se entregar um documento que contemple a lista de requisitos necessários para o desenvolvimento do dispositivo aeroespacial. Na seção de próximos passos, a priori espera-se detalhar melhor o processo de especificação, mitigando qualquer deficiência, pensando em uma melhoria contínua. Reforçar a busca por áreas correlatas que lidam com o Safety Critical, buscando similaridades e diferenças para uma melhor compilação dos dados. Conduzir um processo de especificação simulado de algum projeto já existente e buscar por gaps que o processo poderia cobrir, e que esses resultados fossem avaliados por um grupo focal de especialistas no setor aeroespacial. Finalmente, as considerações finais. Acredito que a participação no AIR e o feedback de todos tornará o trabalho mais completo e relevante. Aproveito também para convidar os especialistas presentes no AIR e que tenham interesse em avaliar o processo de especificação na fase 4 a participarem. Seria uma grande ajuda e enriqueceria a dissertação final. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje na trilha de Master and Doctoral Track no AIR 2022, até o ponto da minha dissertação, até onde ela foi escrita. Gostaria de agradecer a todos e o meu contato está no primeiro slide. Quem dúvida, sugestão, ou que se lembrar, nossa, depois alguma coisa, eu estou aberto a sugestões. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.